Você já observou que às vezes a gente promete algo para Deus, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu não vou cometer tal pecado, a partir de hoje eu não vou falhar contra o Senhor, e às vezes a gente se pega lá cometendo as mesmas coisas de novo. Você já observou? E às vezes é um sentimento de culpa, de medo, vem um peso, e às vezes a gente acha que não vai conseguir vencer essa dificuldade. Hoje eu quero te levar a caminhar pela palavra do Senhor, para que você possa entender que há um caminho onde você quebra esse ciclo e vença o pecado em nome de Jesus. Olá, meu querido, minha querida, sejam todos bem-vindos a mais um Devocional da Noite. Eu sou o pastor Maxiel e sempre estamos aqui no nosso canal Rotina de Oração, deixando uma palavra para o seu coração. Então já chega para cá, deixando o seu boa noite, o seu pedido de oração, deixando aqui o seu comentário, pois é importante para nós. E hoje no nosso devocional nós vamos conversar sobre como vencer e não cair no mesmo pecado. Mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva caso você é novo por aqui e ative as notificações para você receber sempre os nossos vídeos por aqui, tá bom? Nosso texto devocional está em Romanos, no capítulo 6, verso 12 a 14, que nos diz assim: Portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que obedeça os seus desejos, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos aqui é que os irmãos não vivem mais sobre o jugo, sobre a lei do pecado, mas que vivem debaixo da graça. Agora, pelo fato de viver debaixo da graça, não significa que não temos que vigiar e temos que tomar cuidado com o pecado. A tentação ainda existe, porque tem muitas pessoas que acham que quando se converte, o pecado some das nossas vidas. E isso não acontece. Nós precisamos sempre vigiar, policiar, mas é a graça de Deus que nos dá poder, que nos dá uma nova autoridade no nome de Jesus de dizer não ao pecado. E sabe, quantas pessoas que desistiram da caminhada com Deus por terem aceitado o pecado com muita normalidade ou como algo normal. Você já conhece pessoas assim ou você estar assim? Sabe, quantas pessoas que começaram a caminhada na fé cheios de amor ao Senhor, cheios de entusiasmo e de repente com o tempo foi cedendo ao pecado, cedendo a uma falha e se afastaram completamente do Senhor. Meu querido, minha querida irmã, deixa eu te dizer uma coisa. A vida cristã não é um convite para viver sem lutas, mas para viver vitórias sobre as lutas. A partir do momento em que você se converte, o pecado não desaparece, mas é justamente o contrário. Você agora que se converteu, começa uma verdadeira guerra contra o pecado. E você precisa entender que você é luz e a luz tem que brilhar sobre as trevas. E você é luz, você é sal. Então, meu querido, minha querida, antes nós éramos, sem perceber, nós éramos pecadores e vivemos sobre a lei do pecado. Agora nós somos filhos de Deus, nós percebemos o quanto o pecado rouba a nossa comunhão com o Senhor. E isso é maravilhoso de entender. Por quê? Porque eu sou filho, você é filha. E o que tira essa comunhão com o Senhor é o pecado. E talvez você tenha se distanciado de Deus por conta do pecado. Agora, existe uma diferença enorme entre pecador e viver dominado pelo pecado. Ora, sim, nós pecamos, ainda erramos, mas uma coisa é pisar na lama, outra coisa é você viver no chiqueiro. Nós não somos governados pelo pecado. O pecado não domina mais as nossas vidas, mas a palavra de Deus sim domina as nossas vidas. Nós somos perdoados, somos filhos e podemos seguir sem culpa e sem medo. Sabe, queridos, reflita comigo, pare um pouco
e reflita. Quais são as áreas da sua vida onde você tem cedido com facilidade? Será que não está na hora de você hoje deixar certas amizades, deixar certos pecados? Sabe, você precisa hoje fazer uma análise sincera. Será que você está alimentando algo que Deus já te pediu para você deixar morrer? Porque o pecado funciona como uma semente. Se você deixar no seu coração, ela cria raiz. E criando raiz, ela vai te dominar. Mas você, quando tira logo do início, ela não tem força para crescer dentro de você. Você precisa hoje não prometer mais, mas você precisa hoje mudar a rota, mudar os seus hábitos, mudar os ambientes. Sabe, Paulo nos ensina que não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso significa, queridos irmãos, que Deus não apenas nos perdoa, mas nos dá poder para vencer o pecado. Sabe, você precisa hoje entender que a graça não é permissão para pecar. Não. A graça é a força que vem para a gente vencer o pecado. Vencer o pecado. Então você precisa hoje viver longe do pecado. Você precisa hoje pensar o que você está fazendo com a sua vida espiritual. Quantas vezes você caiu porque achava que poderia lidar com esse pecado sozinho? Quantas vezes você se colocou no mesmo lugar, com as mesmas pessoas e esperou ter um resultado diferente? A Bíblia é clara. Fuja do pecado, não negocie com o pecado, não brinque com o que pode te destruir. O diabo sabe exatamente qual é a área, qual é o ponto fraco da sua vida e ele não vai descansar. Você precisa hoje entender que o Senhor te trouxe aqui para você entender que a sua força vem de Jesus, que venceu o pecado e venceu a morte. O pecado pode até bater na porta, mas quem decide se vai abrir é você. Você que decide. Então você hoje pode dizer não. Você pode dizer não. E quando você diz não, sua fé cresce, seu espírito fica mais forte, a sua comunhão com Deus se aprofunda. Hoje é um tempo de reflexão. Qual é a área da sua vida hoje que você precisa tomar uma atitude prática? Sabe, talvez de mudar certas amizades, de tirar algum aplicativo da sua vida, de sites que você às vezes costuma visitar, de parar de flertar com pessoas, sabe, que não vai agregar sua fé, que está te levando a pecar. Você precisa hoje levar uma vida de santidade, sabe? E a gente precisa se posicionar. Quando eu me converti ao Senhor, eu precisei me posicionar, dizer não para o pecado, fugir, sabe? Era uma luta aqui dentro e ainda continua, mas Deus foi me dando graça, favor para superar, para fugir da aparência do mal. Então fuja, meu irmão. Saia de ambientes que te façam pecar. Se você pecou, procure alguém, confesse sua culpa, seu pecado, alguém de confiança, não pessoas que vai, sabe, expor você. Não. Não adianta, meu querido. Se você ficar cedendo ao pecado, o pecado vai destruir sua intimidade com Deus, sua vida espiritual e quem sabe até mesmo a sua vida. O pecado, ele te aprisiona, o pecado te cega, o pecado destrói. E você precisa hoje, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, entender que você foi chamado para liberdade e não para libertinagem e não para viver numa vida de pecado, não, mas para viver segundo a vontade de Deus. E se você hoje quer vencer o pecado, você precisa praticar alguns princípios para vencer. Primeiro princípio, reconheça e confesse seu pecado. Traga a luz. É o primeiro passo, trazer a luz. Alimente a sua vida com a palavra. A mente renovada gera novos comportamentos. Ore constantemente. Como é que você vai conseguir fugir do pecado, vencer o pecado, se você não cuida da sua mente, se você não ora constantemente? Fuja das armadilhas. Ande com pessoas que alimentem sua fé, que te oriente, sabe? Não lute sozinho, sabe? Você precisa hoje aprender a fugir da aparência do mal. Se você pratica esses princípios aqui hoje, reconhecer seu pecado, alimentar a sua vida com a palavra de Deus, orar constantemente, fugir das armadilhas e andar com pessoas de fé, pode ter certeza que você vai viver uma vida de liberdade e de confiança no Senhor. E para você entender melhor essa guerra entre carne e espírito, eu quero te ilustrar uma história. Havia um homem
que ele passava todos os dias de frente a uma mercearia e via lá um refrigerante. E ele sentia uma vontade de beber. Todos os dias ele passava no mesmo mercado e olhava aquela geladeira cheia de refrigerante. Um amigo perguntou para ele assim: por que você não muda o caminho? Ele respondeu: mas e se um dia eu resistir? O resultado, sabe o que foi? Aquele homem, em pouco tempo, voltou a beber refrigerante. Sabe, queridos, assim também é a tentação. Se você não mudar a rota, uma hora você vai cair. Por isso é importante mudar a rota, fugir da aparência do mal, fuja daquilo que quer destruir sua comunhão com Deus, fuja daquilo que quer matar sua espiritualidade, fuja. Talvez você tenha caído em vários pecados, em algum pecado que virou alguma rotina na sua vida. Saiba que hoje o Senhor quer quebrar esse ciclo, tira esses pecados de estimação da sua vida e viva uma vida que glorifique, que exalte o nome do Senhor. Volte para a comunhão com o Senhor, diga não para o pecado, diga não para a tentação, fuja, meu irmão, e saiba que Deus tem o melhor para a sua vida. Quando você foge, Deus te dá graça, Deus te dá favor. Você não precisa mais viver sobre o jugo do pecado, você não é escravo do pecado. Jesus já venceu e a vitória dele é a sua vitória, mas isso exige uma decisão diária. Hoje é o dia de cortar o que precisa ser cortado e escolher viver em santidade. Eu sei, meu querido, nesse momento você começou a analisar algumas coisas na sua vida, mas hoje é um tempo de você colocar diante de Deus. E não importa quão longe você foi no pecado, quão longe você aceitou ou normatizou algum pecado na sua vida, saiba que o Senhor está te chamando para perto hoje, para te limpar, para te perdoar e para te colocar no caminho da comunhão, da santidade com Ele. É um tempo de você agora prosseguir. Talvez você jovem tenha lutado com alguns pecados. Saiba que Deus quer te dar graça e favor. Talvez você homem, você mulher, você tenha lutado com alguns pecados. Esse vídeo de hoje não é para te acusar, nem para te condenar. Não, não, não. É um vídeo de esperança, de renovo, de recomeço na sua vida. O Senhor está te trazendo aqui hoje para mudar a sua história, para te perdoar, para dizer o quanto te ama, que você não vive mais sobre a lei, você vive sobre a graça. Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor nos ama, nos perdoa, nos dá graça para vencer o pecado dia após dia. Talvez você tenha caído em algum pecado. Receba agora o perdão, receba o renovo, receba o amor de Deus para a sua vida e que esse vídeo de hoje possa ser uma mão estendida para você, para que você possa voltar para o caminho que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Eu quero orar por você e abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, eu oro, Deus, por cada um dos irmãos e irmãs que está assistindo esse vídeo nesse momento. Peço tua bênção. Peço que o Senhor dê forças para resistir à tentação, sabedoria para fugir daquilo que é perigoso e ousadia para confessar o que precisa ser confessado. Que eles vivam livres, com a consciência limpa, sabendo que são filhos amados e perdoados. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, se essa palavra falou seu coração, comente aqui abaixo: eu sou livre em Cristo. Eu sou livre em Cristo. E não se esqueça, se você é novo em nosso canal, ative as notificações, se inscreva, deixe seu pedido de oração, seu comentário e também compartilhe com alguém, tá bom? Que Deus te abençoe e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Até mais. Fique com Deus.